E aí, rapaziada, beleza? Se você chegou por aqui agora, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, vamos nessa e tamo junto. E o que foi esse clique pra você sair disso? Como que foi isso? Foi meio que por acaso, né? Eu namorava com uma moça, ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o católico não praticante, essa era evangélica não praticante, né? E aí nós somos uma igreja, né? Era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar, né? Na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, um rapaz muito bom ele. E nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né? Ela sabia que tu era satanista? Não sabia. Né? Mas ela queria me converter ao cristianismo. Ela sabia que eu não era cristão. Ela queria me converter, porque ela era evangélica, né? Então ela me levou, fui nesse culto aí, né? E pensei, beleza, né? Eu sou filho do fogo, fogo não me queima, né? Eu sou das sombras, né? Isso aqui não é nada para mim, né? Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando, né? E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? Pura, né? Porque Era um show. Não era um show, não era um espetáculo, né? E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje, a letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram para o chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. A letra dessa música me mantém em pé, né? Então caí, perdi os sentidos, de repente eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim urrando no meu ouvido, qual é seu nome, qual é seu nome, fala qual é seu nome, porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Todo demônio se sujeita ao nome, que está sob todo nome, que é o nome de Jesus, né? Então, eu falei meu nome e tudo, e levantei, né? E aquela moça, a família toda ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais. Eu não vi, né? Mas só as pessoas que... Tu só apagou? Apaguei, né? E não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim, poxa, eu vou marcar um encontro com ele como pastor, né? Um pastor, nós demos o nome de Brint no livro Filho do Fogo, mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitt, né? E um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou encontro com ele. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente. Ah, o lance de tu cair na igreja lá, perder o sentido, ter um cara ali falando contigo ali, não, isso não te desmotivou de forma nenhuma? Não me desmotivou, não. Fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para os sumos sacerdotes. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda numa igreja. Naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, o que a gente pode chamar de unção. Né? Aquele grupo tinha. Então, essa unção, ela realmente repudia. Você não tem poder contra isso. Né? Não tem poder contra esse poder. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou encontro com o pastor. Eu peguei e fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal. Né? Falei, vai lá, causa uma doença nele. Tu chamou o Abraxas nesse dia? Chamei o Abraxas, né? Falei, invoquei ele para causar uma doença nele. Uma doença que incapacite dele chegar no encontro. Sabe, não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe, mas ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro e ele não foi. Eu esperei umas 2 horas, ele não foi embora. Aí no outro dia eu estou na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né, tocou o telefone para mim, né, a secretária passou e era a secretária da igreja e falou, olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um negócio aqui. Pois é. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente, né? Que fraturou a perna, tal, né? Mas não foi nada grave, tal. Foi uma brincadeira de criança, tal, acidente doméstico. E falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? E, ok, eu fiz alguma coisa errada, né? Porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né? Então, marquei o segundo encontro, marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com 5 dessa vez. 5 então pessoas. O pentagrama é um símbolo satânico? É um símbolo satânico, sim.
pentagrama invertido especialmente, né? Porque vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode. Então, aí o primeiro deu na criança. O segundo chamei esse pentagrama, um em cada ponta do pentagrama, lançamos o feitiço, né? Esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então, assim, um acidente severo com ele. Mas nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca mais de uma entidade. Invocado 2 entidades. Aí foi o Abraxas. Foi o Abraxas e o Azazel. Aí essas 2 entidades foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o feitiço. Fui no encontro com o pastor. Passou 1 hora, passou 2 horas, o pastor não foi, fui embora. Pô, lascou, o pastor lascou. Só vou esperar o telefonema, né? No outro dia liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi ao encontro. Falei, eu sei, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, muita coisa no meio aí, nesses bastidores. Caralho! Né? Tem. Então, pra que os caras querem órgão? Pra vender? Ah, cara, pra vender, fazer ritual. Capitalizar. Também. Capitalizar. Entendi. Capitalizar. E alguns mesmo, alguns para ritual. Daí agora, mas o pastor não se quebrou. Não, ele saiu porque inteiro. 1000 cairão à direita. 10 mil à esquerda, você não vai ser atingido. E ele falou, mas aí o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço é para você agora. Precisa desses dados? Não precisa. Não precisa de dado nenhum. Força metafórica, não. Se você conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram, realmente, você é filho do fogo, o fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita! Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam, outros pais doam seus próprios filhos ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí, foi feito o ritual? Né? O cara, aí foi feito o ritual com os sumos sacerdotes, né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Esse aí é bem mais pesado, né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente aquele homem, ele ia morrer. Mas materializou uns caras? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou 9. Caralho! Fez o ritual, o que rolou depois? Fez o ritual, então eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Falei, porque o ritual já era para matar ele, né? Falei, então, ok, né? Se é para matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhava para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega. Ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei, né? Mas ele não falou o que aconteceu, né? Então E tu nunca soube? Nunca soube. Tá. Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou e falou, vamos conversar, né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele que me arrepiou dos pés à cabeça, né? Porque ele tinha... Era para estar morto. Era para estar morto. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha unção, tinha essa autoridade, tinha essa... É um homem de Deus, né? Um homem de fé. E eu tinha receio que se eu tocasse nele, se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpe, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho um compromisso. Menti, né?
Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos a parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta, a chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né? Pensando rotas de fuga, né? Grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né? Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando para o poltergeist. Mas tipo, mas assim, que, tipo, bagunçado. você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, baixinho. Né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, apagava, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E pegou, falou, tá vendo isso aqui? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade, uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falar, cachorro, Jesus te ama também, né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes do satanismo que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Mas você estava falando dos sacerdotes que eles fizeram para encher teu saco? Aí eles ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho! Né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era, né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, por quê? Porque tu estava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então, estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas. Né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não tinha um vínculo. Eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho.
Né? É. Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade existe, né? Maldade existe, né? Então, eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela, sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, eu morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? Tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas, tal, passei a noite lá. Então o que aconteceu? Esse pastor era a minha única referência que eu tinha, era ele, né? Então, quando ligaram para o Zord que me ameaçou, né? Eu pedalei, fiz aquela oração, voltei para casa, tentei ligar para o pastor. Não consegui mais falar com ele, perdi contato total com ele. Ele não está mais na igreja, ele saiu, ele não trabalha mais aqui, né? Perdi contato e fiquei em desespero, porque ele era a única referência, era meu esteio, né? Falei, como é que eu sozinho vou lutar contra uma organização, uma seita, um monte de gente que se protegem, podem me sequestrar, podem me sacrificar, vão me cremar, vou virar pó e sumo, simplesmente desapareço, né? Então, o Zord falou aquilo para mim, né? No dia seguinte, que seria o dia que eles teriam que vir me buscar, eu também não fiquei em casa, né? Saí também, né, para eles não me acharem, e nada aconteceu com a minha família, né? Ainda pedi para Deus guarda a minha família. Não ia contar para minha mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né? Não falei nada. Tua família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não sabia. Tá. Sabia que eu saía, né? Que eu dava umas sumidas às vezes, né? De uma semana, mas era normal, né? Falei, vou passar uns dias lá com a minha alma gêmea, né? Daí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi? Então, aí não achava mais o pastor. Mas eu estava com receio também da retaliação deles, né? Da Irmandade. Pegar tua família, pá. Pegar minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas e rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro que tu destruiu era um livro de feitiço? Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode levar para casa. Tá, né? Era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz trabalho de copista. Tá. Né? Então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelo menos partes, não o livro inteiro, mas partes. Então tinha minhas anotações. Então queimei tudo, destruí tudo. Perdi o contato com ele. Anos depois, alguém conseguiu contato com ele, me trouxe um telefone dele até mim. Liguei para ele, falei, pô, você lembra de mim? Pô, como eu vou esquecer de você? Tal, você destruiu a sala, tal, né? E falou. Esse pastor aí, daquela época, você encontrou, anos depois encontrei, passou um tempão. Aí ele pegou e falou para mim que eu falei, e aí, pastor, como é que você tá? Não me chama de pastor, não quero mais saber de Deus, eu desisti. Ia lá, caralho! Né? Não quero saber mais de nada, minha vida acabou, né? Só estou esperando morrer. Aí eu fiquei muito preocupado com ele, ele estava morando em Vitória, né? Em Vila Velha, melhor dizendo, né? Então eu não tinha grana para ir até lá e fizeram uma vaquinha para pagar uma passagem para mim. Eu fui, minha esposa não pôde ir porque a gente não teve grana para pagar para ela, né? E a primeira coisa que eu fiz, né, entreguei o livro Filho do Fogo para ele e tal. A gente conversou amenidades, né, quando chegamos, né, sem entrar em grandes detalhes. Aí fui dormir, pela manhã, vejo que ele está lendo o livro. Eu falei, pastor, você está lendo o livro, né? Que bom. Eu falei, pô, você me chamou de lontra aqui, né? De leão marinho, né? Porque eu coloquei, né? No livro, coloquei, ele me lembrava o Leôncio. Tá. Né? Então, tinha um bigodão, não? Tinha um bigodão, tinha. Né? Aí eu peguei e falei, foi da época, né? E ele, então, vamos dar uma volta. Aí foi pela praia, andando pela praia comigo, e contou toda a verdade, sabe? O cara se desnudou. E isso me fez crescer uma grande admiração por ele, porque ele não se escondeu, ele não se mostrou espiritual. Ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora daquela igreja, né? Você vê, o demônio não matou ele, não matou, mas matou de outra forma, sabe? Você morrer em vida é pior,
né? E ele falou, eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual, viram meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso, né? Me mandaram embora. Aí eu fui trabalhar, tentei trabalhar junto com meu pai, o pai dele era capelão da Unicamp, e ele e o pai não estavam se dando muito bem. Depois ele foi para uma igreja numa cidade perto de Araçatuba, né? Não vou dar o endereço exato para não zicar. E curioso que eu estive nessa mesma igreja, ministrando um seminário. E quando eu postei a foto, eu mostrava a foto, essa aqui é o Zit, mostrava a foto, vi as pessoas chorando. Falei, puxa, que unção que o cara tem, né, meu? Só a foto do cara, o povo já cai no choro aí, né? Já cai no poder, né? Mas não, é porque foi naquela igreja, né, que ele pastoreou, né, o filho dele foi violentado, né, sofreu uma violência ali, por um diácono ainda, né. Caralho. Então, dentro da igreja, né, então ele falou assim, poxa, meu filho sofre uma violência dentro da igreja, né, eu não quero mais ser pastor, não quero ser mais nada. Ele foi então ser representante comercial de calçados, né? E foi para Vila Velha e viajava muito de carro. Aí alguém falou para ele, pô, se você cheirar uma carreira de cocaína, meu, você vai viajar mais tempo, você não vai ter fome, olha, você dirige melhor, você ganha mais dinheiro. Ele começou a usar cocaína, viciou na cocaína. Aí ele começou a comprar cocaína, ele está numa região portuária, ele vai para o porto comprar. No porto está cheio de prostituição. Aí ele começou a sair com prostituta, ele falou que saiu com mais de 300, ele tinha medo de estar até com AIDS. Ele falou, e essa é a minha vida, né? E agora a minha esposa não deixa mais dinheiro comigo, porque se eu tiver dinheiro na minha mão, se eu tiver 10 reais na minha mão, eu vou comprar cocaína, eu vou fazer, e eu não consigo mais chorar, né? Eu sequei por dentro, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Eu falei, puxa, não sabia o que dizer, né? E eu falei, mas pastor, foi por causa do que aconteceu. Eu contei para ele do encantamento, do feitiço e tal. Ele não acreditou muito. Né? Ele falou assim, não foi não. A igreja mesmo mandou embora, foi coisa da vida, né? Só que aí, quando nós fomos é isso que eu quero te mostrar depois. Quando nós estávamos no aeroporto para ir embora, nós batemos 2 fotos em tempos diferentes. Passou assim uns 15 minutos entre uma foto e outra. Né? Então, numa eu estou presente, a outra eu não estou presente. Então, tem uma outra pessoa que bateu a foto, né? Todo mundo ali no aeroporto, esperando, e depois eu também uma eu estou presente e outra não. Nas 2 fotos, nesse ato de tempo de 15, na época era revelação, né? Não era na hora, né? Quando revelou, bem atrás dele, do lado esquerdo dele, você vê uma mulher assim, sentada, né? Ela está com as pernas cruzadas, mas você não consegue mais enxergar nada acima dela. E você vê um vulto, né, num formato meio humanoide, assim, bem grande, né, indo quase à altura do teto. Devia ter uns 4 metros de altura se a gente se pautasse pelo tamanho do pilar ali. Né? E quando eu revelei aquilo, eu mandei para ele, e aí ele acreditou. Ele acreditou e eu falei, puxa, então foi mesmo, né? Tem alguma coisa atrás de mim que quer acabar comigo. Eu falei, mas já acabou, né? Já acabou. Né? Aí eu falei, vem passar um tempo comigo. Eu morava no Vale da Bênção, né, em Araçariguama. E ele passou uma semana na minha casa. E lá tem uma casinha de oração, tal, né? Tentava levar ele não queria saber de nada, né? Não queria nem falar de Deus, né? Queria falar de outras coisas. Então, chegou um momento que já era o último dia dele, né? Eu falei, puxa, Deus, faz alguma coisa, né? E quando eu levanto, ele está na varanda de casa, assim, com a Bíblia aberta, sentei do lado dele. Falei, pastor, tá lendo a Bíblia, né? Ele falou assim, não, eu só abri, não consigo ler. Né? Esse livro não tem mais significado para mim, né? Aí ele a gente fica em silêncio com ele um tempo, né? E um silêncio perturbador, cara, né? De repente ele abaixou a cabeça, ficou quieto por uns instantes, olhou para mim, né? E falou, olha, um dia eu orei por você, rapaz, e te libertei. E hoje, né, através de você, muitas pessoas têm se convertido. Então eu tenho meus filhos e netos na fé, né? Tenho netos na fé através de você, que é meu filho na fé. E então eu tenho muito orgulho de você. Mas eu tenho certeza, se hoje você orar por mim, quem sabe Deus não me restaura, né? Então, cara, eu chamei minha esposa, falei, vamos orar pelo pastor, né? A gente orou por ele, né? E foi assim um momento tão lindo, tão bonito, cara, né? Indescritível em palavras. Aquele homem chorou como um bebê, a gente chorou junto, se alegrou,
né? E aí ele quis voltar para a igreja, né? Ser pastor. Só que, lamentavelmente, a igreja que fala de perdão não perdoa, que fala de amor muitas vezes não ama, e rejeitaram ele. Ah, você não é o pastor viciado em droga, tal, né? Então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, depois se reconciliou com o pai, né? E acabou morrendo, né? E teve uma sepse, né? Teve uma infecção generalizada, acabou morrendo. Pois é, eu fui tentar consolar o pai dele, né? Fui até Campinas, né? Tentar conversar com o pai dele. Inclusive o pai dele está na abertura. Tem um vídeo no meu canal, Seminário de Missões, né? Ele aparece, ele dá um testemunho breve, o pai dele, o pai do Zite. Ele foi ali, ele estava doente ainda, mas ele foi. Eu falei, não, eu quero falar, eu quero... E eu mantive o registro até hoje, né? Então... eu fui para trazer algum conforto para ele, né? E eu não sabia o que dizer. Falei, mas só dizer para um pai que perdeu um filho, né? Então, e ele ficou em silêncio e falou para mim, sabe, você está querendo me confortar? Vou te dizer uma coisa, rapaz. Quando meu filho nasceu, eu levantei ele e falei, Senhor, é teu, né? Me capacita a cuidar dele, né? Para que siga nos teus caminhos, né? E quando ele estava quase morrendo, né, ele é médico também, né, geriatra, ele abraçou o filho dele, ele percebeu que o filho dele estava partindo, e ele pegou, falou, e orou junto com o filho, né, falou, Deus, olha, um dia o Senhor me entregou ele nas minhas mãos, hoje eu te devolvo, vem das minhas mãos para as tuas mãos, né, eu te entrego ele de volta. E falou isso sorrindo, com um sorriso no rosto, sabe? Então... aquilo ali me tocou de uma maneira tão grande, sabe? Eu demorei para chegar em São Paulo. Eu parava, eu chorava, né? Parava, enxugava as lágrimas, né? Então, até caraca, sinistro isso aí. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, comente aqui o que você achou. Se você já é inscrito do canal, comente também aqui. Ah, eu já sigo o canal. Ah, eu conheci agora. Gostei, não gostei, enfim. Fique à vontade, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!